Livro de Mateus, capítulo 18. De manhã cedo, quando Jesus voltava à cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou. E não ser folha, então ele disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhe asseguro, se vocês tiverem fé e não dúvida, poderão também dizer a este monte: leve-te e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se creres, vocês receberão. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele vai falar sobre fé. E a Bíblia vai dizer que aquele que tem fé, nada é impossível para ele. Nada é impossível para quem tem fé. Porque a Bíblia vai mencionar sobre Abraão. Menciona sobre Abraão, um homem que tinha fé. Vai mencionar sobre Moisés, um homem que, ao ter fé, foi bastante usado por Deus, que conseguiu abrir o mar vermelho através da fé e do poder do Senhor. Um homem que, com um cajado, através da fé e do poder do Senhor, bateu numa pedra e jorrou água. Um homem que, através da fé e do poder do Senhor, orou e Deus mandou o maná do céu. Passaram 40 anos no deserto e nada lhe faltou, porque ele tinha fé que Deus cuidou. A Bíblia vai falar também sobre três jovens que Nabucodonosor levantou uma estátua e obrigou a todo mundo a adorar. Só que esses 3 homens se recusaram, disseram que não prestaria culto a outros deuses. Então eles foram jogados na fornalha, mas pela fé que eles tinham, eles não foram queimados, porque Deus pôs a mão sobre eles e estava lá junto deles. A Bíblia vai falar sobre os discípulos, sobre Pedro. Pedro foi um homem que andou com Jesus sobre as águas, mas no meio do caminho ele ia afundando. Talvez ele afundou porque ele tinha pouca fé, porque Deus chegou assim e disse: homem de pequena fé. Talvez quando ele olhou para o lado, alguma coisa desviou ele. Ele não acreditou naquilo que ele estava fazendo, andando sobre as águas, porque é uma coisa, meus irmãos, uma coisa que não tem explicação, um homem andar sobre as águas. E ele conseguiu, então ele não acreditou naquilo, ele podia pensar que fosse ilusão. A Bíblia vai mencionar também sobre a mulher com fluxo de sangue. Uma mulher que tinha um fluxo e ouviu que Jesus ia passar por ali. Então ela pensou: se eu somente tocar no manto, eu serei curada. Mas ao tocar no manto, Jesus percebeu que alguém tinha tocado. Então ele falou: mulher, só pela tua fé tu seria curada. E quando ele fala isso, meus irmãos, dá de entender que a fé dela era tão grande que ela podia ser curada sem somente chegar até ele, mas ela queria ir até ele para poder conhecer Jesus, ele de perto. A Bíblia vai falar também aqui sobre João Batista, um homem que pregava o Evangelho. Ele dava de tudo pelo Evangelho. E Jesus falou assim: nascido de mulher, não vai haver outro igual João Batista, porque João Batista, meu irmão, ele tinha uma fé tão grande que ele afirmava que tudo aquilo ia acontecer, as profecias. Mas um dia João Batista foi preso. João Batista foi preso e ouviu falar que Jesus estava na cidade. Mas para você ver uma coisa, João Batista, pela fé que ele tinha, quando ele ouviu falar que Jesus estava na cidade, operando um milagre, ele ainda mandou 2 servos para ter certeza que era Jesus. Porque ele ainda teve dúvida. Imagine nós, ser humano, um homem daquele cheio de fé.
Então, meus irmãos, vou deixar uma palavra breve aqui para finalizar. Que nas nossas vidas, às vezes, vai vir dificuldade. E se nós não tiver fé, nós não vamos vencer. Porque a fé, ela é o escudo, meus irmãos. Ela é o escudo que vai nos levar para o céu. Amém, meus irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.